Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade. Aqui nós vamos tratar do assunto cidade, arquitetura e urbanismo. No vídeo anterior a gente falou que as cidades são a maior invenção humana, mas uma questão ficou no ar: como a gente pode cravar que a cidade é a maior invenção humana, sendo que a gente observa tantos problemas sociais que ocorrem nos espaços urbanos? E no finalzinho do vídeo a gente chegou a uma conclusão de que isso é resultado do nosso processo histórico de urbanização. Então, neste vídeo eu gostaria de abordar esse tema, que é a urbanização. Antes disso, vamos fazer uma breve digressão da história da cidade. A cidade, assim como a humanidade, elas iniciam quase que com uma história paralela e simultânea. A partir do momento em que o homem começa a se organizar, começa a fazer história, ele começa a viver numa cidade. Então, desde as primeiras civilizações, nós temos a figura de uma cidade, óbvio que não como a gente vê hoje, mas nessa configuração em que a cidade é o local aonde o excedente de produção que é feito no campo é, de uma certa forma, administrada, e, por consequência, ali fica o poder, né? O poder daquela determinada região se situa neste local. A gente observa que, mesmo na Antiguidade Clássica, com as cidades da Grécia, acontece isso, e posteriormente em Roma, eu acho que a gente tem aí o primeiro apogeu urbano do mundo, com o Império Romano dominando todo o mundo conhecido, né, e registrado que a gente tem na época, tendo seu apogeu aí por volta do século V, e a partir daí, com o declínio do Império Romano, fortalecido pelas invasões bárbaras que tiveram, a gente começa a observar aí um processo então de ruralização do mundo, que culmina, né, com a criação aí dos primeiros vilarejos medievais, né? Então, o que ocorre? O Império Romano tinha ali os seus generais, ali os seus oficiais de alto escalão, que, com o declínio, já, né, a partir do momento que ainda se encontravam no Império Romano, recebiam terras pelas suas vitórias aí nas batalhas que tinham. E com o declínio do Império, eles vão e se refugiam nessas terras, né, de uma maneira geral. Esse o contexto que a gente tem. E, né, estando nessas terras, após o declínio e após o início da ruralização do mundo, eles começam a criar ali as suas edificações, seus castelos, e fazer em torno disso muralhas de proteção por conta dos ataques bárbaros que estavam ocorrendo por toda a Europa. E dentro dessas muralhas eles detinham ali o pessoal, a servidão, né, os escravos que o serviam e outros trabalhadores que trabalhavam ali no regime servil. E a população que não tinha esse benefício, vamos dizer assim, que fugiam das cidades, iam trabalhar nos campos, em torno dessas, até mesmo nas áreas, né, desse senhor feudal, e pagavam ali o seu tributo ao senhor feudal, né, com a sua produção, num ritmo aí em que eles trabalhavam simplesmente para subsistir. E muitos outros foram se acoplando, vamos dizer assim, em torno dessas muralhas, que de quando em quando iam aumentando ali a sua área para poder abranger esses vilarejos que ficavam em torno, e que inclusive é observável nas cidades que temos europeias de hoje. A formação, a morfologia urbana dela é em forma de anéis, né, muito partindo deste princípio e deste fenômeno de crescimento.
Ocorre que com o passar da história, né, isso cruzando todo o período da Idade Média, essa ocupação em torno dos feudos acaba tornando-se ali um ponto de encontro, porque com a Idade Média o comércio foi muito atingido. Não havia quase comércio ao longo de toda a Europa. Isso no início da Idade Média, né, com essa retirada com esse êxodo urbano, vamos dizer assim, das pessoas, acabou se extinguindo e enfraquecendo bastante as atividades comerciais. Mas passando a Idade Média, né, todo esse período, essas pessoas que vão se aglomerando ali em torno das muralhas e em torno dos feudos, acabam que vai ali fomentando um encontro humano neste local, e outros feudos acabam criando, né, caminhos para se comunicarem, e essa região ali começa a ser um ponto de troca de informações, de mercadorias, e acaba se formando vilarejos que é denominado os burgos, né? Então, esse pessoal que fica ali em torno são, né, essencialmente comerciantes e artesãos que desenvolvem ali o seu trabalho de manufatura de uma forma bem básica, né, tocada pelo mestre artesão no seu ateliê e comercializado ali no próprio burgo. E aí com o final da Idade Média, né, e o feudalismo também em declínio, essa classe começa a ascender gradativamente, a classe chamada da burguesia, né, que eram esses comerciantes e esses mestres artesãos que ascenderam, que vão ascendendo aí gradativamente, eles começam a acumular um capital e culmina com a ascensão completa ao poder, né, após a queda do absolutismo, aí já por volta do século XVII e início do século XVIII, também apoiados pelos ideais liberais que começaram nesse mesmo período. Então, nesse contexto, a gente chega a um ponto da história onde é essencial para que o mundo comece a se urbanizar, aí sim de uma maneira muito mais intensa e violenta, que é no período da Revolução Industrial. Então, quando se chega na Revolução Industrial, a gente tem uma classe que é a classe burguesa muito fortalecida economicamente e politicamente, pois já havia, principalmente na Inglaterra, pois ela já começa, ela tem essa ascensão, tem a queda do absolutismo, do poder absoluto do monarca. Então tem o parlamento inglês começa já nesse período, após ali a Revolução Gloriosa, começa a ser o poder político na Inglaterra, e a classe burguesa muito forte economicamente. Isso tudo impulsionado pelo capital que essa classe também adquiriu por meio das colônias que ela tinha espalhadas pelo mundo, visto que também a Inglaterra era uma potência marítima. Então, todo esse caldo que a gente tem aí no século XVIII, impulsionado pelas descobertas da ciência, porque nesse período a gente observa, né, desde o Renascimento, uma mudança de paradigma de pensamento tanto científico quanto artístico, que é a saída do teocentrismo, de Deus como centro do universo, e a entrada do antropocentrismo, que é o homem como o personagem principal. Então a ciência começa a evoluir, todas as artes começam a evoluir, e a ciência, principalmente aí impulsionada pelas descobertas de Isaac Newton, começa a ter um impacto grande tecnologicamente. Então nós tínhamos aí a figura do artesão que manufaturava e tal até esse período aí da história, e essa pujança econômica e começa esse fortalecimento ali da cidade e da classe burguesa, eles começam a ver a necessidade de uma produção em escala,
e acoplado também a isso, ao desenvolvimento tecnológico, principalmente a criação da máquina a vapor, começa a se fazer todo o trabalho que era manufaturado, começa a se mecanizar. Então temos aí o nascimento do que seria a indústria, né? Então a primeira industrialização, que é aonde nasce a primeira revolução industrial. Então começa na Inglaterra. Nós temos a indústria, vamos dizer assim, o expoente dessa época foi a indústria têxtil. Então, se antes era produzido ali o tecido na roca, né, feito a partir da lã da ovelha e tal, num processo um pouco mais lento e para uma demanda um pouco menor, isso começa a ser produzido em larga escala. Então, a partir disso, a classe burguesa começa a necessitar de basicamente duas coisas. O carvão, para que possa fazer funcionar a máquina a vapor, né? E da matéria-prima, que é a lã. Então, para a matéria-prima, eles começam a institucionalizar ou a pôr em prática a política dos cercamentos, que era basicamente a expulsão dos camponeses das suas terras, e onde eles produziam ali a sua agricultura e a sua pecuária, e transformando essas terras basicamente em pasto para as ovelhas, para que daí tivessem a lã e fosse utilizado nas indústrias. Esse pessoal, que até então majoritariamente era um pessoal de trabalhadores da área rural, começam então a não ter alternativa a não ser migrar para cidades em busca de trabalho, uma vez que o trabalho começava a ser oferecido lá pela indústria, e mesmo também por não ter muita escolha. Então a gente começa a ter aí o primeiro movimento de imigração baseado num tripé que é conhecido e é replicado depois no mundo todo, que é um tripé onde se observa três fenômenos, que é o da industrialização, basicamente, é o do êxodo rural, porque de uma maneira ou de outra a gente observou isso em todo o mundo, as pessoas saindo do campo. Na Inglaterra foi por conta da lei de cercamento, mas em outros países outros motivos também fizeram com que isso acontecesse. E a consequência disso tudo foi a da urbanização explosiva nas cidades, ou seja, uma demanda enorme de pessoas que chegaram num espaço que antes era mais reservado à administração, a um centro de poder, um centro religioso, e começa a ter um contingente de pessoas aí desenfreado para o trabalho nas indústrias. E esse fenômeno inicia-se na Inglaterra e depois se replica para a França, para outros países da Europa, até que posteriormente chega nos Estados Unidos e na Ásia, já no que a gente considera aí a segunda revolução industrial. Mas basicamente, de uma maneira geral, o início da urbanização começa assim, e eu vou encerrar esse vídeo, né, sobre essa urbanização geral neste momento, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre a urbanização, como aconteceu a urbanização no Brasil. Porque enquanto tudo isso acontecia na Europa, o Brasil era uma colônia de um país europeu, que é de Portugal, como todos sabemos, e esse processo não foi igual, né? Aqui acontece bem mais tarde esse processo de industrialização e urbanização do país, e muito por conta disso tem os problemas que a gente observa nas cidades brasileiras e enfim, você observa em decorrência desse processo de urbanização. Então no próximo vídeo a gente vai tratar sobre isso, espero vocês lá, e eu gostaria de lembrar que o conhecimento, assim como as cidades, está sempre em construção. Então se você tem e quer colaborar com o seu conhecimento, pode deixar aí nos comentários, deixe também seu like, se inscreva no canal e vamos debater sobre as cidades. Obrigado!